Pode iniciar, presidente. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária de número 4, aos 25 dias do mês de maio de 2020. Agradeço aos companheiros vereadores pela presença na sessão de hoje. Pedimos a Deus que nos abençoe e nos ilumine para mais essa sessão. Peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 17/2020. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, terceira sessão ordinária de maio de 2020. Aos 18 dias do mês de maio de 2020, atendendo a prévia convocação do presidente do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os senhores vereadores na sala de sessões virtual, às 18 horas, sob a presidência do vereador Ardino Nardini. Iniciando os trabalhos, o presidente saudou os senhores vereadores. Na sequência, passou os trabalhos para o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Trissoldi, que fez a leitura da ata da sessão anterior. O presidente submeteu a ata em discussão, não houve discussões. Submeteu a ata em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente da casa solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Trissoldi, para fazer a leitura da matéria constante do expediente do dia. Ofício número 04/2020, da UVESC. Ofício número 70/2020, do prefeito municipal. Lidos em plenário para conhecimento de todos. Requerimento número 04/2020, do vereador Evandro Pedersetti, explanado pelo signatário. Houve discussões e foi aprovado por unanimidade. Mensagem número 5 de 15 de maio de 2020, do presidente da Câmara de Vereadores, encaminhando o projeto de lei complementar número 02, de 15 de maio de 2020. Distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Concluída a matéria do expediente do dia e não havendo matéria para a ordem do dia, o presidente passou a palavra ao vereador inscrito Alexandre Aires. Finalizado o pronunciamento, o presidente da casa deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a quarta sessão ordinária do mês de maio de 2020, segunda-feira, dia 25 de 5 de 2020, às 18 horas, na sala de sessões virtual da Câmara de Cordilheira Alta. Ata após lida e aprovada conterá a assinatura da mesa diretora. Presidente Ardino Nardini, vice-presidente Sidônia Salete Conmirize, primeiro secretário de Vítor Solti. Está em discussão a ata da reunião anterior? Não havendo discussão, está em única votação. Pela ordem para proferir o seu voto, o vereador Ademir Trissoldi. E pela aprovação, senhor presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação, senhor presidente. Almira Tuati. Almira Tuati. Almira Tuati. Edmar dos Passos. Edmar dos Passos. Evandro Pedersetti. Pela aprovação, presidente. Eles estão mutados só. Chama novamente aí, mas o meu voto é pela aprovação. Almira Tuati. Sim, pela aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Conmirize. Pela aprovação. Está aprovada a ata da reunião anterior por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da matéria constante do expediente do dia. Número 30/2020, MPC, Ministério Público de Contas, Florianópolis, 28 de abril de 2020. Assunto: protocolo eletrônico do Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, considerando especialmente a necessidade de modernização das ferramentas utilizadas nos processos administrativos, em cumprimento ao princípio de eficiência previsto na Constituição Federal de 1988, a possibilidade de racionalização dos custos operacionais no âmbito da administração pública e ainda o alinhamento dessa instituição aos princípios da proteção ambiental. Este Ministério Público de Contas publicou a Portaria MPC número 24/2020, em anexo, que institui e regulamentou o protocolo eletrônico do Ministério Público de Contas de Santa Catarina,
com o uso de e-mails, aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares para a comunicação de expedientes desse órgão ministerial. Dessa forma, contando com a parceria dessa instituição, solicito que a chefia dessa Câmara Municipal de Vereadores venha a aderir voluntariamente ao sistema de protocolo eletrônico deste Ministério Público de Contas, assinando o termo de adesão, em anexo com indicação do endereço de e-mail e o número de telefone, que serão utilizados para o recebimento de expedientes oficiais deste órgão ministerial. Cordialmente, Cibele Farias, Procuradora-Geral de Contas. Lido em plenário em 18 de maio de 2020. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Ofício número 68/2020, Cordilheira Alta, 15 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor Arduino Nardino, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cordilheira Alta, Santa Catarina. Senhor presidente, encaminhamos a esta Casa Legislativa a balancete mensal da Prefeitura e do Fundo Municipal da Saúde, contendo informações contábeis referentes ao mês de fevereiro e de março de 2020. Exatamente, Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. Lido em plenário em 18 de maio de 2020. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. De Cordilheira Alta, Santa Catarina. Data 22/5/2020. Origem Poder Legislativo. Interessado Poder Legislativo. Assunto: institui e regulamenta a realização de audiência pública virtual como instrumento de transparência da gestão fiscalina, âmbito da Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Santa Catarina e das outras providências. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 22 de maio de 2020. Mensagem número 06/2020. Mensagem número 06 de 22 de maio de 2020. Senhores vereadores, cumprimentando vossas excelências e amparado pela Lei Orgânica Municipal, apresentamos o presente projeto de resolução número 04 de 22 de maio de 2020, que tem como objetivo instituir e regulamentar a realização de audiências públicas virtual, como instrumento de transparência da gestão fiscal da Câmara Municipal de Cordilheira Alta, bem como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19. Considerando que a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde e a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional decorrentes da infecção humana pelo Covid-19, bem como que há decretos expedidos tanto em âmbito municipal como estadual, que proíbem eventos com aglomerações. Outros sim, considerando que a lei de responsabilidade fiscal determina a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais em audiência pública. E, por fim, sabedores que o afastamento social precoce é medida eficaz para a contenção do Covid-19. É necessário equilíbrio entre a necessidade de prestação de contas e a proteção à saúde dos servidores e munícipes. Desta forma, faz-se necessário que a audiência seja realizada em forma virtual, regulamentando-se esta resolução que apresentamos. Por isso, contando com a costumeira e prestigiosa atenção dos nobres colegas, rogamos pela aprovação da resolução, reiterando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, mesa diretora, Arduino Nardino, presidente do Legislativo, Sidônia Salete Secom Merizio, vice-presidente, Ademir Tressoldi, primeiro secretário da mesa. Coloco em votação a dispensa para as comissões. Pela ordem, Ademir Tressoldi. Pela aprovação, senhor presidente. Alessandro Aires. Sim, senhor presidente. Também pela aprovação. Almira Toatti. Sim, para aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti. Eu voto pela aprovação, presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Merizio. Pela aprovação.
Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de resolução. Não havendo discussão, está em única votação. O projeto de resolução 04/2020. Ademir Tressoli. Senhor presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação, senhor presidente. Almira Tuati. Sim, presidente. Edmar dos Passos. Pela aprovação. Evandro Pedersep. Eu voto pela aprovação do projeto de resolução, presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Idalir Sérgio Biolchi. Pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secome Irizio. Pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação final da resolução. Câmara Municipal da Cordilheira Alta, resolução número 011, de 25 de maio de 2020. Institui e regulamenta a realização da audiência pública virtual como instrumento de transparência da gestão fiscal no âmbito da Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Santa Catarina e das outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, com amparo no inciso 2º do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, considerando a situação de exceção provocada pela pandemia do novo coronavírus Covid-19 e a decretação de quarentena obrigatória. Faz saber que o plenário, em sessão ordinária virtual, regulamentada pela resolução número 010/2020, aprovou que ele, junto com os demais integrantes da mesa diretora, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Santa Catarina, o sistema virtual como um instrumento para a realização de audiência pública, de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 1º. A audiência pública por sistema virtual será adotada quando não for possível ou recomendável a realização de forma presencial. Parágrafo 2º. O vídeo e a ata da audiência pública realizada pelo sistema virtual serão disponibilizados no site da Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, Santa Catarina. No endereço www.câmara-cordilheiraalta.sc.gov.br e sua página no YouTube. Parágrafo 3º. A participação na audiência pública virtual será comprovada mediante manifestação de cada um dos presentes. Parágrafo 4º. Juntamente com a ata da audiência pública deverá ser juntada a confirmação de participação dos usuários. Parágrafo 5º. Os documentos referentes às audiências estão disponibilizados no site da Câmara Municipal na aba Transparência. Parágrafo 6º. Será utilizado o aplicativo para a realização de reuniões que permita o debate com áudio e vídeo, sendo que o sistema deverá permitir o acesso gratuito e simultâneo de todos os participantes, sob o comando do presidente da Câmara de Vereadores. Parágrafo 7º. A ferramenta eletrônica utilizada para a realização das audiências públicas oferecerá amplo acesso público, como forma de incentivo à participação popular, ficando também garantido o direito de manifestação através dos seguintes meios eletrônicos. Primeiro, de ouvidoria pelo sistema eletrônico EUV, disponível no site da Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Santa Catarina, no endereço www.tmcorde.sc.gov.br. Segundo, via de acesso à informação, a LAI, disponível no site da Câmara de Cordilheira Alta, Santa Catarina, no endereço lai.fecam.org.br. Câmara Cordilheira Alta. Parágrafo 3º. Via e-mail ofício da Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Santa Catarina, no endereço contabilidade@câmaracordilheiraalta.sc.gov.br. Parágrafo 8º. As manifestações de que tratam os incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 7º desse artigo devem ser registradas até o dia
e mediante anterior à realização da audiência pública, para que seja possível em tempo hábil a análise ou inclusão na pauta. Artigo 2º. Fica assegurada a ampla divulgação do edital de convite de audiência pública virtual nas mídias em geral e nos meios eletrônicos oficiais do município, de acordo com a legislação vigente. Parágrafo único. O edital de convite de que trata o CUP desse artigo estabelecerá no mínimo, primeiro, data e horário da realização, segundo, objetivo, terceiro, meios de coletas de dados e manifestações, quarto, endereço eletrônico para participação, quinto, outras informações relevantes. Artigo 3º. Sem prejuízo de outras medidas legais possíveis de serem adotadas, em atenção aos esforços de contenção à propagação da infecção pelo Covid-19, as audiências públicas, inclusive para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, ficarão disponíveis no site eletrônico oficial da Casa Legislativa Municipal, para acesso ao público por um período mínimo de 5 anos. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de maio de 2020. Cordilheira Alta Santa Catarina, 25 de maio de 2020. Mesa diretora, Arduino Nardino, presidente do Legislativo, Sidônia Salete Secom Meriz, vice-presidente, Ademir Soldi, primeiro secretário da mesa. Está em única votação a redação final da resolução. Ademir Tressoldi. E pela aprovação, senhor presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação da resolução, senhor presidente. Almira Tuati. Sim, para aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pedersetti. Também voto pela aprovação, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolchi. Idalir Sérgio presidente. Pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Meriz. Sim, pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Câmara Municipal de Cordilheira Alta, edital de convite. A Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade, com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, convida integrantes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo e a população em geral para participar da audiência pública virtual, para avaliar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, no seguinte formato. Data e horário da realização, dia 28 de maio de 2020, das 17 horas às 17h30. Objetivo: audiência pública virtual para avaliação do resultado da execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre de 2020, da Câmara Municipal de Vereadores de Cordilheira Alta Santa Catarina. Demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Meios de coletas de dados e manifestação. Sala virtual, e-mails, ouvidorias e lei de acesso à informação. Endereço eletrônico para participação. Audiência pública eletrônica. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Cordilheira Alta. Aberta ao público dia 28/5/2020, quinta-feira. Horário das 17 às 17h30. Sala virtual. No Matching ID, o número é 859-2729-1631. Importante, desligar o microfone durante a explanação, usar o chat para as perguntas. Além da participação na sala virtual, sugestões e manifestações também poderão ser enviadas através dos seguintes meios eletrônicos, até o dia 27 de maio de 2020. Para que seja possível, em tempo hábil, análise ou inclusão na pauta. Primeiro, via ouvidoria pelo site eletrônico e ouve no link www.pmcorte.sc.br/cms/página/ver/código mapa item/109508.
Segundo, via de lei de acesso à informação, a LAI, no link, endereço lai.fecam.org.br, para Câmara Cordilheira Alta. E terceiro, via e-mail oficial da Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Santa Catarina, contabilidade, @câmaracordilheiraalta.sc.gov.br. Cordilheira Alta, 22 de maio de 2020. Albino Nardino, presidente da Câmara de Cordilheira Alta. Lido em plenário em 18 de maio de 2020. Não havendo mais matéria para o expediente do dia, peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da matéria constante do expediente, da ordem do dia. Protocolo número 14/2020, data 15/5/2020. Origem, Poder Legislativo. Interessado, Poder Legislativo. Assunto: dispõe sobre as medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Legislativo do município de Cordilheira Alta para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19 e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 14/2020. Parecer. Avocado para relatar o processo número 14/2020, originário do Poder Legislativo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei complementar do Legislativo número 02, de 15 de maio de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Legislativo do município de Cordilheira Alta, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19 e das outras providências. Após análise, propomos emenda aditiva nos termos do artigo 117, parágrafo 4º do regimento interno desta Casa Legislativa, para acrescentar parágrafo ao artigo 2º do presente projeto de lei complementar, com vistas à proteção do erário nos casos de eventual rompimento de vínculo antes do cumprimento do período aquisitivo, bem como emenda modificativa nos termos do artigo 117, parágrafo 5º do regimento interno desta Casa Legislativa, para remunerar os demais parágrafos e remissões conforme segue. Redação a ser inserida. Parágrafo 2º. O rompimento do vínculo jurídico antes do implemento integral do período aquisitivo de férias autoriza o município a descontar das verbas rescisórias o valor equivalente aos dias de férias que foram eventualmente antecipadas ao servidor. Nova redação com remuneração nos parágrafos e remissões em destaque. Artigo 2º. Entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica autorizado o chefe do Poder Legislativo, de forma que não haja prejuízo ao serviço público, a determinar: primeiro, concessão unilateral das seguintes medidas administrativas. Letra A. Férias coletivas ou férias normais individuais. Letra B. Férias antecipadas para servidores públicos que ainda não tenham cumprido o período aquisitivo. Segundo, alterações na forma de cumprimento de jornada de trabalho mediante. Letra A. A instituição de modalidade de trabalho remoto, home office, sem prejuízo da apresentação ao presidente da Casa Legislativa de relatório semanal circunstanciado das atividades desenvolvidas. Letra B. Adoção de regime misto presencial e remoto, sem prejuízo da apresentação ao presidente da Casa Legislativa de relatório semanal circunstanciado das atividades desenvolvidas. Letra C. Flexibilização da jornada de trabalho, tais como a fixação de escalas de trabalho diferenciadas, fixação de escalas de revezamento por turnos alterados. Letra D. Instituição de banco de horas, positivo ou negativo para compensação em data futura. Letra E. A ampliação do horário do expediente administrativo. Parágrafo 3º. Suspensão do atendimento administrativo presencial ou a priorização de atendimento administrativo remoto. Parágrafo 4º. Deslocamento provisório de servidores nos casos em que não for possível a aplicação do trabalho remoto home office por razões de ordem técnica ou relativas à natureza do serviço em cada caso concreto nas seguintes modalidades. Letra A. Redistribuir o servidor para outros setores. Letra B. Atribuir outras funções que haja demanda, ainda que em atividades diversas da habitualmente exercida. E letra C. Determinar a participação em atividades virtuais de capacitação de interesse da Casa Legislativa. Parágrafo 5º. Suspensão de eventos ou reuniões presenciais.
Parágrafo 1º. O pagamento de férias concedidas durante a vigência da situação de emergência poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao dia da respectiva fruição. Parágrafo 2º. O rompimento do vínculo jurídico antes do implemento integral do período aquisitivo de férias autoriza o município a compensar, descontar das verbas rescisórias, o valor equivalente aos dias de férias que foram eventualmente antecipados ao servidor. Parágrafo 3º. A qualquer tempo, por iniciativa do presidente da Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, Santa Catarina, o interesse dos servidores públicos ou em decorrência da revogação da situação de emergência, os servidores em férias poderão ser convocados a retornar ao trabalho. Parágrafo 4º. Nos casos previstos no parágrafo 3º, fica dispensada a devolução do adicional de 1/3 de férias já adimplido em folha de pagamento. Parágrafo 5º. A fixação de regime de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade de trabalho remoto, home office ou misto, prevista no inciso 2º, alíneas A e B, não gerará horas extraordinárias, tampouco poderá ser aplicada ao regime de bancos de horas. Parágrafo 6º. Fica dispensado o sistema de controle de frequência por biometria aos servidores a que for atribuído o regime de trabalho remoto, home office, ressalvados aos casos em que for atribuído o regime misto de trabalho, ocasião em que o servidor deverá bater o ponto biométrico nas datas que for determinado ao trabalho presencial, ficando dispensado apenas nas datas em que fizer o trabalho remotamente. Parágrafo 7º. Nos casos de dispensa de controle de frequência por biometria previsto no parágrafo 6º, deverá ser o servidor responsável juntar ao relatório de ponto biométrico os relatórios semanais circunstanciados do período, previsto no inciso 2º, alíneas A e B. Parágrafo 8º. A medida de instituição de bancos de horas negativo, prevista no inciso 2º, alínea D, dependente da prévia edição de decreto regulamentar para ser implementada. Parágrafo 9º. As medidas de deslocamento provisório de servidores previstas nas alíneas do inciso 4º deverão ser implementadas em cada caso mediante portaria, sendo que este possui todos os requisitos essenciais para sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria e das emendas propostas. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala de sessões, 19 de maio de 2020. Dalir Sérgio Biolchi, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandro Aires, relator. Está em discussão os pareceres e o projeto de lei? Não havendo discussão, está em primeira votação os pareceres e o projeto de lei complementar número 02/2020. Ademir Tressola. E pela aprovação, senhor presidente. Alessandro Aires. Pela aprovação também, senhor presidente. Almira Tuati. Sim, para aprovação, presidente. Guimar dos Passos. Pela aprovação, presidente. Evandro Pedersetti. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Dalir Sérgio Biolchi. Sim, pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Pela aprovação, presidente. Sidônia Saleta Secomerizio. Pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Eu quero parabenizar a doutora Roberta pelo aniversário dela da data de ontem, dia 25. Então, doutora Roberta, tudo de bom para você, muita saúde, muita paz, muita alegria e tudo de bom nesse ano aqui conosco, também aqui na Câmara, junto com nós. Parabéns mesmo de coração. Não havendo mais matéria para a ordem do dia e nem vereadores inscritos para fazer uso da palavra, convido os senhores vereadores e senhora vereadora para a quinta sessão ordinária do mês de maio de 2020, quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, às 18 horas. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.